Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Hoje, segunda-feira, mais uma semana que nós iniciamos e com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta. Podemos juntos glorificar ao Senhor pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua beleza para com as nossas vidas. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Judas, versículo 14 e 15. Judas 14 e 15. Judas é uma pequena carta, praticamente de um capítulo só, fica aí entre as cartas de João e Apocalipse e traz lições tremendas para as nossas vidas. No versículo 14 ele vai falar assim: a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam seguindo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogância, adulam os outros para motivar os seus interesses. Amém? Judas nos dá mais informação sobre Enoque do que o próprio livro de Gênesis, onde vai falar que Enoque, que era um homem justo, que andou com Deus e Deus tomou para si. Judas o coloca como um profeta ou como um pregador de justiça. Todos nós sabemos que Enoque viveu praticamente 330 anos, e foi tomado para si. O texto não usa a palavra arrebatar, foi tomado por Deus, não usa a palavra arrebatar, não usa a palavra morreu, mas simplesmente que ele foi tomado, que Deus o levou para si. Então isso nos dá a entender que Enoque é um daqueles que não tenha morrido, mas que ele tenha sido transladado, levado por Deus. Mas o mais interessante que Judas nos afirma é que ele era o sétimo. E aí a gente começa a olhar a genealogia e vamos perceber o que ele queria dizer com sendo ele o sétimo depois de Adão. Na realidade, ele está nos falando que depois de Adão, o sétimo homem a servir a Deus foi Enoque. Ou seja, todas as gerações que veio depois de Adão, Abel é o segundo, depois Sete e segue-se uma relação, e a gente vai ver que naquilo ali se multiplica a iniquidade, e o sétimo a servir a Deus é Enoque. Enoque, ele serve a Deus, com isso ele é considerado um homem justo, é considerado um homem profeta, e que morre, ou que Deus o leva para si, melhor assim dizendo, na flor da idade, ainda jovem. A gente fala, poxa, mas ele viveu 300 anos. Sim, viveu 300 anos num período em que o homem vivia 1000 anos. Então, se a gente for olhar isso, vamos perceber que ele era um homem novo. Se a gente fosse colocar no dia de hoje, em que as pessoas podem chegar a 100 anos, ele teria morrido com 30, 33 anos. Era ou não era jovem? Mas mesmo assim, o que destaca em Enoque é o fato de que ele não tinha nenhum testemunho à sua volta para ser fiel a Deus. Praticamente toda a sociedade era ímpia, vivia na sua própria arrogância, vivia no seu próprio prazer, vivia da sua própria vontade, e ele encontrou em Deus um motivo de viver que atraiu a atenção de Deus. Então isso nos motiva a entender, porque às vezes nós usamos muitas desculpas para tantas coisas, porque não tem ninguém que me apoia, porque não tem ninguém que anda comigo, porque às vezes eu me sinto só, porque a vida é difícil, porque eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Enoque nos dá esse exemplo. Ele não tinha ninguém que caminhava com ele. Ele foi o sétimo. Ou seja, toda a sua geração estava perdida. Mas ainda assim, ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Deus gosta de tomar aqueles que andam com ele
para que possa servir de exemplo. E ele fala que, né, ele profetiza dizendo que Deus usaria de coisas práticas para fazer com que todos os homens pudessem se convencer das suas iniquidades. Então ele mostra que ele se convenceu, né, das suas iniquidades, né, aquilo que nós chamamos de uma teologia natural, né, de olhar para as coisas e ter a certeza que existe um Deus que faz todas as coisas. Meu amado, com isso nós podemos aprender que ainda nos dias de hoje nós estamos ainda cercados, né, de uma grande nuvem de testemunho, mas mesmo se nós não tivéssemos ninguém, é possível servir a Deus. Mesmo que ninguém nos falasse do Senhor, é possível servir a Deus. Ainda que toda a sociedade estivesse perdida, é possível servir a Deus. Isso nos faz compreender, né? Porque há uma igreja escondida nos países onde a igreja é perseguida. Há uma igreja submersa, uma igreja nas cavernas, que continua a servir a Deus com toda a integridade do seu coração, colocando em risco a sua própria vida, porque eles não são motivados pelo seu próprio interesse, mas motivados por este amor de Deus que nos traz à memória tudo aquilo que o Senhor faz para as nossas vidas. Com isso, eu te convido no dia de hoje a também olhar para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas e começar a pensar. Nós podemos ter vários motivos, mas nenhum deles justifica não honrarmos a Deus com tudo que somos. Deus te abençoe nessa tarde de hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por esse exemplo tão maravilhoso que foi Enoque. Mesmo numa sociedade onde ninguém te servia, ele colocou a sua vida inteiramente à sua disposição. Ele te serviu durante 300 anos e isso foi o suficiente para que o Senhor possa tomar para si. Pai, que nós também nesses dias possamos ser honestos para contigo e servirmos com toda a integridade dos nossos corações. Que assim o seu nome venha a ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Nós te pedimos nessa hora em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Lembramos que a Hora Nazarena é uma devocional da Palavra de Deus pela Igreja Nazarena do Tauá e com o propósito de abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta. Fique na paz, Deus te abençoe. Até quarta-feira, nesse mesmo horário, com a Hora Nazarena. Deus abençoe a sua vida.